Olá, revolucionários do amor! Bem-vindos ao último episódio desse podcast, onde o amor é o caminho, a prática e a direção da nossa revolução. Meu nome é Alessandra Bier. Meu nome é Savas. Queria dizer que esse é o último da segunda temporada. Não se desesperem. Se você está nos escutando, você perdeu o nosso incrível retiro que passou. Mas a gente está aqui para celebrar que amor é revolução. Amor é revolução é o tema de hoje. Então, para variar, você vai ouvir a gente falando sobre como amor não é só um sentimento íntimo, pessoal, dedicado exclusivamente para a pessoa com quem você transa, mas sim um ato político e revolucionário. Como diria Audre Lorde, talvez a pessoa mais citada por mim nesse podcast, feminista, lésbica, mãe, negra, o amor é o ato mais revolucionário que podemos realizar. É a ferramenta mais radical de sobrevivência e transformações que temos à nossa disposição. Então, é muito importante dizer como o amor e essas construções de laços de afeto que a gente estamos fazendo com vocês desde o início, ele tem esse objetivo de realmente fomentar essa sementinha de raiva, de revolta, de transformação, né? A gente não está aqui falando de uma espiritualidade tóxica e passiva, a gente está falando de uma espiritualidade vinculada com essa raiva mesmo perante a injustiça, com essa raiva perante ao mundo que nos é posto, que nos é imposto na maioria das vezes. E lembrando que amor aqui dentro desse cenário revolucionário está vinculado com isso que é a união de todas as coisas, com isso que muitas pessoas chamam de Deus e que a gente não usa essa palavra Deus porque ela caiu dentro do patriarcado, né, do capitalismo, do machismo, da misoginia, do abuso e do controle dos corpos. A gente gosta de usar a palavra amor como isso que é impossível de ser posto em palavras, como essa real intimidade com tudo que existe, com essa verdade, com essa sinfonia de união entre tudo. E acho importante ressaltar aqui que você falou bastante a palavra raiva. E aqui a gente não está falando de raiva como uma reatividade, a gente fala de cultivar esse lugar onde é uma força motriz para a transformação. Né? No episódio passado, quando a gente falou de amor e espiritualidade, a gente falou sobre pessoas que tinham isso como um combustível para a mudança, né? Como Gandhi, como Martin Luther King. E tanto Audre Lorde, maravilhosa, quanto Bell Hooks, que muito também do nosso podcast, se você assistiu todos os episódios, você deve ter ouvido bastante esse nome, trazem esse amor desse lugar de libertação e transformação social. Um lugar onde a gente cria comunidades mais justas e igualitárias. Um lugar onde o amor ele só pode florescer numa sociedade que realmente pratica a justiça social. Né? A gente não tem como viver em comunidade, viver numa sociedade onde a base de tudo é o amor, quando o que existe é opressão, é dominação, é controle e é desigualdade. E você pode estar aí sentado, escutando, pensando, mas eu sou uma pessoa sozinha, que não conheço ninguém. Eu posso primeiro te falar do poder de uma única pessoa, como, por exemplo, Erika Hilton, maravilhosa, deslumbrante, te amo. O poder de Marielle, o poder de tantas pessoas como Audre Lorde, como Bell Hooks, o poder de uma única pessoa no processo de mudança mundial. Ao mesmo tempo, te dizer que, mesmo você não tendo ido no nosso retiro, a gente considera Pacas como um grande revolucionário, como um membro da nossa grande família esquisita de pessoas que querem realmente fazer do amor a centralidade das nossas vidas e compartilhar de afeto, de carinho, de um pensamento sobre sexualidade, sobre ecologia, sobre comunidade, a partir dessa lógica e dessa perspectiva, dessa filosofia. Para fazer isso como uma prática diária, uma prática de construção. Sim, e quando a gente está falando aqui, né, no último episódio de O Amor é Revolução, é importante a gente lembrar que mesmo você aí se sentindo sozinho ou sentindo que você não consegue ter um impacto gigantesco no mundo e mudar o mundo e transformar o mundo, essa revolução ela começa com uma revolução interna. Não tem como a gente mudar o outro, a gente precisa começar mudando a gente, né? É daí que começa a reverberar e a transformar
as nossas relações. A gente começa no nosso campo mais íntimo e a gente reverbera para o outro, para o nosso ciclo de familiar, nosso ciclo de amizades, a nossa rede de afeto. E daí vai se estendendo, não é mesmo? E daí vou lembrar novamente do que a Audre Lorde trazia como o lugar do autocuidado, que é uma ferramenta coletiva. Então, a gente se cuidar, a gente se transformar, a gente cultivar os nossos limites, o nosso autoconhecimento, a gente fazer terapia, não é mesmo? É um lugar de individual que reverbera no coletivo, né? A individualidade não é a mesma coisa que o individualismo. Eu já falei isso num outro episódio. Sim, e esse lugar do amor próprio não ser uma coisa narcísica, né? Não ser uma coisa de você como um único indivíduo. E você mesmo não se vê como um único indivíduo. Tem um texto tântrico muito importante que ele se chama... Ele tem um nome meio difícil, tá, gente? Gnana Bhaivra Tantra é o nome específico. Ele diz que você não é um indivíduo separado. Você é o universo em forma humana. Quando você ama, você se lembra dessa unidade. O amor é um estado de ser. Então, essa percepção de que quando você se ama, você também ama um todo. E que essa revolução ela tem que começar com você cuidando de você mesmo. Porque para você iniciar uma revolução, tanto individual como indivíduo, quanto coletivo, de conseguir afetar as pessoas que estão em volta de você, você precisa conseguir levantar da cama, você precisa conseguir ter tempo, você precisa conseguir priorizar o que é importante para você e não se perder nos mecanismos de distração, que são muitos, né? A tela, a X opções, Netflix, o eterno boteco, o eterno anestesiamento. A gente vive hoje como a geração mais viciada em remédios psiquiátricos, como a geração mais endividada da Terra, a geração mais que se considera sem propósito e sem motivo de vida. E aí eu quero dizer o quanto que a sua raiva importa, o quanto que a sua transformação e a sua conexão com essa raiva, com essa indignação do que a gente está passando, deve ser, sim, um motivo para você transformar a sua realidade e que, transformando a sua realidade, você também se torna inspiração para outras pessoas. Você não faz ideia o quanto você possivelmente já é uma inspiração para muitas pessoas em volta de você. Exato. E considerando que você fez esse gancho, né, para falar de como a gente vive numa sociedade que tenta nos anestesiar, né, porque a gente está ali, o ratinho correndo dentro da rodinha. Eu acho que eu acredito que eu consegui passar 10 episódios, 9, sem citar Karl Marx, mas eu estava esperando o 10º episódio para falar, gente, se até agora você não entendeu, o amor, ele é comunista. Não tem como você acreditar que o amor ele é uma opção dentro de um mundo capitalista, né? Essa ideia cabeçuda, imbecil, neoliberal de que dentro do liberalismo realmente existe liberdade. Existe liberdade para alguns, não existe liberdade. Você é uma peça numa engrenagem que está ali sempre girando. Você para de trabalhar, você não tem acesso à saúde, você não tem acesso a lazer, você não tem acesso a afeto. Então, por mais provocativo que seja falar que o amor é comunista, faz sentido desse lugar que a gente está falando todos os episódios de solidariedade, de partilha de recursos, de igualdade, e sugerindo opções ao capitalismo, porque eu já falei isso em outro episódio, né? Toda vez que eu critico o capitalismo, tem sempre alguém para falar, não, mas você é privilegiada por ele, não, mas não existe outro sistema, mas a gente não conhece outra coisa, como se o mal conhecido fosse melhor do que talvez um bem desconhecido. E hoje a gente tem outras referências, a gente tem alternativas, a gente tem o ecossocialismo, a gente tem o cooperativismo, a gente tem uma economia solidária, a gente tem países com ações mais progressistas, indo numa direção onde a gente tira o lucro, que é essa coisa vazia, essa coisa que não... essa invenção humana, do foco, do motivo pelo qual a gente faz tudo, e a gente coloca o bem-estar. Por exemplo, a gente coloca o bem-estar não só nosso, como seres humanos, mas o bem-estar do planeta, né, do todo, de todas as espécies. Então, uma das coisas que eu acho que casa bem com isso é o trabalho do jornalista ambiental e escritor André Trigueiro, que ele lembra no seu trabalho como é limitante e como é imbecil, na real, vou falar bastante essa palavra hoje, a gente atrelar a qualidade de vida
ao PIB, ao Produto Interno Bruto. Porque se você parar para pensar, o PIB é a medida econômica que soma o valor de bens e serviços produzidos no Brasil, no país, né? Não só no Brasil. E ele é incapaz de refletir uma qualidade de vida, porque, por exemplo, se você não tem acesso à água para beber, como muitos países na Europa, nos Estados Unidos, você bebe água direto da torneira. Quando você está engarrafando água, você está produzindo valor econômico. Então, um país que não tem acesso à água filtrada, por exemplo, ele, em tese, tem um produto interno bruto maior. Um país que você não tem transporte público, mas você está produzindo um monte de carro, colocando um monte de carro na rua, ele tem um aumento do produto interno bruto. Um país que está em guerra tem um aumento do produto interno bruto. Então, você atrelar a qualidade de vida ao PIB é de uma imbecilidade que não faz sentido. E hoje a gente tem outros índices no mundo para constatar o que realmente faz sentido, né? Então, eu queria trazer alguns. A gente tem o índice da felicidade interna bruta, que foi desenvolvido no Butão, e ele considera o bem-estar emocional, a saúde, a educação, o uso do tempo, a governança, a vitalidade comunitária, entre os outros fatores. A gente tem o índice de progresso social, que é um indicador que mostra a capacidade de um país de prover as necessidades humanas básicas. Então, é um fundamento para o bem-estar e a oportunidade para que as pessoas atinjam o seu pleno potencial. Estamos falando do quê? De comunismo. Não estamos? Ué, o governo vai ali dar o mínimo, o básico para todo mundo prosperar. Aí a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, que foi criado pelo Programa das Nações Unidas. E a gente tem o Índice de Sustentabilidade Ambiental, chamado de ISA, que avalia o impacto das práticas econômicas e sociais no meio ambiente. Então, assim, eu sinto que em vários episódios eu falei, parece que a gente traz vocês para cá para deprimir vocês um pouquinho. Mas não é sobre a gente se deprimir, é sobre a gente ver a realidade tal qual ela é, para a gente poder fazer escolhas, tomar ações, e escolher como navegar, e abrir a porta para outros modos de vida, para outras formas de pensar, de viver. Então, esse meu parênteses aqui para falar sobre qualidade de vida e PIB é sobre isso. E se você é uma pessoa que, quando escuta falar de Marx e comunismo, seu cu assim prende, você fica com medo e você pensa assim: ai, meu Deus, eu não vou poder ter um iPhone, eu não vou poder ter uma casa, eu não vou poder ter isso. Vai morar um sem terra no meu quarto. Vai morar um sem teto no meu quarto. Gente, comunistas não comem crianças, a gente não tem esse pensamento, sabe? Isso é mais uma lavagem cerebral da mídia capitalista. É óbvio. E daí, se você pensa, ai, mas a União Soviética não deu certo, porque deu tudo errado, que vai dar tudo errado, que esse é o único caminho, é a única verdade, a essência é o capitalismo. Não, gente, não é. Existem várias outras possibilidades, existem várias outras formas de se organizar no mundo. Não existe só uma única forma de se organizar no mundo. Olha para o mundo, sabe? Olha para a floresta. Você acha que a monocultura faz bem? Não, você precisa pôr veneno na terra para gerar comida. A diversidade ela é muito mais sustentável. Da mesma forma, o comunismo não é sobre uniformizar todo mundo igual. Isso é uma estratégia de monocultura. O comunismo ele está muito, não só o comunismo, mas todas essas vertentes de esquerda, de pensamento de construção de sociedade, que a Alessandra citou, inclusive, o Butão, que é maravilhosamente o único país hoje com carbono zero, ele vende carbono para os países que estão carbono negativos. A gente entender que existe, sim, outras possibilidades. E daí não tem como eu falar que existem outras possibilidades sem falar sobre esperança. E esperança não no sentido de ficar ali esperando, assim, parado, mas esperança no sentido freiriano mesmo, no sentido de Paulo Freire, de imaginar novas possibilidades, de criar novas formas de se vivenciar, sabe? E trazer isso com essa força, essa garra que a raiva te traz, que essa revolta te traz. Se conectar com esse desejo de mudança da sua vida mesmo. E se não for pelo desejo de mudança do planeta, que seja pela sua própria vida, entendeu? De você não querer mais estar ali, viciado em remédio, triste, deprimido, sem conseguir levantar da cama. Que você seja o seu primeiro projeto inicial de mudança. Sim, e eu adorei que você trouxe Paulo Freire, porque é isso, né? Eu acho que a gente não consegue falar sobre revolução, sobre liberdade, sem falar sobre uma educação que liberta. Então, uma das minhas frases favoritas do Paulo Freire é: de quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Não é mesmo? E eu acho muito
muito importante isso que ele traz de como a educação ela é para você ter leitura crítica de mundo. É para você ter algo em si que permita sair de um estado de tutela e de opressão. A liberdade ela é a consciência da situação real do educando. O Paulo Freire ele acreditava que você se lançar numa luta pela liberdade não é você se acomodar ao que a sociedade espera de você, né? É você buscar realmente esse lugar de transformação e nessa transformação você se educa. Então, trazer essa visão do olhar crítico e perguntar, eu acho que eu trouxe isso quase em todos os episódios, mas perguntar, a que serve? A que serve eu pensar dessa forma? Isso que eu aprendi por quê? Então, a gente não se permitir também se enrijecer, né? Entrar num lugar de rigidez, achando que as coisas sempre foram de alguma forma, tem que fazer assim porque sempre foi assim, e vai ser sempre feito assim. Tipo, sempre nem existe. Tipo, o tempo que a gente conhece dessa forma tão linear que nem sequer existe, um dia começou, né? E talvez um dia vai acabar. Nunca e sempre são palavras que não existem. E a outra palavra que eu gosto muito também do Paulo Freire é que ele fala ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. Então, é essa visão de que a gente está sempre trabalhando o coletivo. A gente está sempre falando, falei muito sobre isso no episódio de Amor à Natureza, sobre cooperação, colaboração. É assim que a gente transforma. Por isso que uma das coisas que é mais... uma das principais formas de controle é essa questão da separação, dessa desunião, né? As pessoas são mais fracas quando elas são indivíduos, quando elas estão ali isoladas, quando elas estão sozinhas. Por isso que greve tem um poder de transformação tão grande. Tem um autor super interessante que ele fala sobre como a gente se perde de onde está o poder. E o poder era para estar com o povo, não é mesmo? Então, ele fala do impacto que teve uma das grandes greves, né, que ele estudou, que, se eu não me engano, foi a greve dos lixeiros. A gente já viveu isso no Brasil, né? A gente sabe como que é, mas acho que o caso de estudo que ele traz no livro foi em Nova York. E de como realmente tudo para. E a gente não valoriza essas pessoas. A gente não valoriza essas profissões. Essas pessoas são marginalizadas. E ele conta de um caso super interessante de quando banqueiros resolveram fazer greve e nada parou. O mundo continuou seguindo. E eles tiveram que sair da greve, porque ninguém nem percebeu que estava rolando greve. Depois de, acho que, 3 meses. Enfim, eu estou falando de cabeça, mas eu vou trazer em algum lugar dessa plataforma o caso, para quem tiver curiosidade de ir mais profundo. E uma coisa que me anima nisso tudo que você trouxe é perceber esse lugar de um ensino, né? Já que a gente está falando de Paulo Freire, esse lugar de um ensino que a gente está trazendo aqui nesse podcast, de um ensino de uma espiritualidade, de um ensino de formas de amor, formas de afeto com consciência política, sabe? Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu resolvi convidar a Alessandra para fazer a segunda temporada comigo foi esse lugar dessa capacidade de falar sobre espiritualidade a partir de uma perspectiva vinculada com classe, com gênero, com raça. E isso é muito importante porque a gente não vê espaços dentro da espiritualidade, a gente não vê espaços dentro, inclusive, de muitos discursos não monogâmicos, e de muitos discursos de afeto, de muitos discursos de terapias, etc., desvinculados com essa visão clara de consciência de classe. E se desvincular com isso é realmente se desvincular com a vida, né? Porque a vida, a história como um todo é uma história de resistência. E, às vezes, você estudou história e você talvez só estudou a destruição. Então, você estudou lá que o Brasil foi, entre aspas, descoberto, que o Brasil foi, entre aspas, independente por portugueses, que teve uma moça branca que foi lá, assinou um papel e disse que as pessoas escravizadas estavam livres, e o quanto que tudo isso é lorota histórica, que, na verdade, não foi assim, que sempre existiu resistência, e que essa resistência, ela gerou mudanças, né? O movimento LGBT não foi assim, um dia foi lá a maravilhosa Erika Hilton e foi lá e fez um projeto de lei e a gente passou. Não é isso que está acontecendo.
se você acompanha, e não é isso que tem acontecido, é a partir de muita violência, é a partir de muita luta, é a partir de muita resistência que a gente segue aqui. E que a gente continue sendo resistência a tudo isso que nos afeta, né? Tem um psiquiatra, filósofo da Martinica, que eu amo muito, que é o Fanon. Ele vai dizer que o amor é uma arma contra a alienação. Ele vai dizer que o amor nos conecta com a nossa humanidade, fazendo de nós revolucionários pela empatia e pela solidariedade. E falar de amor, falar de ensino de sexualidade, falar de ensino de espiritualidade é também ter uma consciência de como isso pode nos conectar com a nossa humanidade. E não essa humanidade que é o homem branco, hétero, cis. Não, a humanidade que somos todos. E daí eu nem gosto muito dessa palavra humanidade, porque normalmente a palavra humanidade está vinculado apenas com as pessoas brancas, na maioria das vezes. Então, que a gente possa se ver como espécie mesmo. Inclusive, como a gente já discutiu bastante no episódio O Amor à Natureza, que a gente possa se sentir parte de todas as espécies, que a gente possa lutar uma revolução que ela seja antirracista, que ela seja vinculado com pensamento contra o especismo, que ela esteja vinculado com todas as questões vinculadas com capacitismo, com feminismo, LGBTQIA+. Então, entender que a revolução ela é uma revolução para todos. Ela não é uma revolução única, exclusiva de uma classe específica, sabe? Sim, total. E parte desse processo, para mim, também é repensar as estruturas, repensar definições, repensar palavras. Né? A gente, até quando a gente fala de democracia, a gente precisa lembrar que o conceito de democracia que a gente tem, a democracia nunca era para ser o que a gente acha que é democracia. Né? Se a gente lembrar o conceito original de democracia, que remonta à Grécia Antiga, ele falava do poder do povo, só que quem era povo naquele tempo eram os homens livres nascidos em Atenas, não é mesmo? Mulheres, estrangeiros, escravos, crianças, eles não tinham voz, não tinham participação nas questões políticas. Então, a gente precisa repensar esse lugar de poder do povo. A gente precisa repensar esse lugar de democracia, falar mais sobre participação direta, falar mais sobre o fim das estruturas de desigualdades sistêmicas, né? Falar mais sobre o fato de que a gente tem uma mercantilização das políticas públicas. E, novamente, trazendo o indivíduo desse lugar do bem-estar humano, não só bem-estar humano, mas como seres humanos, somos todos conectados, somos um meio ambiente, bichos. Trazer o bem-estar como foco da conversa, não o lucro, não a política que são os interesses individuais, né, que a gente vê aí com bancadas predominantes no Congresso brasileiro. E parte desse processo também de redefinir e repensar estruturas e definições, para mim, é a gente falar mais sobre poder. Desse lugar onde a gente está falando mais sobre poder para e não poder sobre. Um poder que ele não é sobre controle, ele não é sobre dominação, ele não é sobre eu tenho mais poder do que você. Poder é um valor finito. Então, eu estou sempre lutando para ter mais e você ter menos. Então, a gente tem poder para a transformação, para as dinâmicas sociais, para estruturas que visam a libertação e não a opressão. Eu amo isso que você trouxe, porque tem um autor que era para eu ter anotado aqui nos meus papéis, que são muitos que estão aqui em cima da mesa para eu olhar, que eu vou colocar aqui embaixo o nome dele. Tem um autor, pesquisador e grande artista brasileiro que ele traz um conceito que chama capoeira do pensamento. E isso de poder sobre e poder com, para mim, é muito visto dentro desse lugar da capoeira. Se você não sabe o que é capoeira, se você nunca experimentou, a capoeira é uma expressão de arte, de dança e de luta que surgiu no Brasil a partir do coletivo unido pela libertação das pessoas escravizadas. E dentro da roda de capoeira, a pessoa ele é seu camarada. Você não está lutando contra ele, você está lutando com ele, treinando com ele e em prol da liberdade. Então, é sempre um lugar de você lutar junto com alguém. Então, ele tem essa coisa da brincadeira, de você construir
essa luta, essa dança, essa arte junto. E daí ele fala sobre a capoeira do pensamento, como eu uso o meu pensamento, como eu uso as minhas ações para eu construir essa camaradagem junto, esse lugar de construção mesmo de um coletivo potente, forte, em prol de novas causas, em prol de grandes mudanças, né? E daí o poder sobre seria justamente esse lugar que o capitalismo entuchou na sua cabeça, te domestificou a acreditar que você tem que ser melhor, que você tem que ser o bom, que você tem que ter sucesso, e que sucesso está vinculado com a marca do seu celular, ou a marca da sua roupa, ou a marca de alguma coisa que você consome. Então, esse entendimento claro de que essas coisas são muito menores do que a revolução que a gente tem que fazer. E eu sei que dói em você também andar pelas ruas de São Paulo e ver o número de moradores, ou andar por qualquer cidade que você ande e ver moradores de rua. Eu sei que dói em você também ficar sabendo do número de qualquer mulher ou qualquer pessoa com vulva que você vai conversar, que vai te contar uma história de um abuso, que vai te contar de um abuso, inclusive infantil. Então, se conectar com esse lugar de como a gente pode, a partir dessa capoeira, nos fortalecer nessa capoeira do pensamento, que tem sido todos esses episódios, né? Eu e a Alessandra, a gente está aqui construindo uma capoeira conjunta do nosso pensamento, de nos fortalecer em coletivo para a construção de novas realidades e de realmente trazer essa sensação de esperança. Eu espero que a gente termine essa temporada, não que você se sinta deprimido, como às vezes a Alessandra fala, mas que você se sinta, assim, florescido como esse coração que a gente foi florescendo aos poucos. Não sei se você reparou, mas no início o nosso coração ele era preto e branco, e agora ele está totalmente florescido. Que o seu jardim... Abre o take, DJ. Que o seu jardim interno se floresça de esperança. Tem uma frase que eu já falei várias vezes para a Alessandra, porque ela me lembra muito, a minha relação com a Alessandra me lembra muito essa frase, de fazer a esperança possível ao invés do desespero convincente. Que a gente possa, no nosso trabalho, nas nossas relações de afeto, de amizade, de carinho, de amor, fazer essa esperança possível, fazer os nossos corações internos florescerem, né? Dar a mão para as pessoas LGBT, as pessoas negras, as pessoas indígenas do nosso lado, e crescer junto como coletivo. E a gente está em maioria, gente. A gente precisa ser mais forte. A gente precisa nos unir. A gente precisa conseguir entrar em diálogos, né? A gente levou esse choque muito grande da eleição dos Estados Unidos. Não sei, acredito que todo mundo ficou muito baqueado, principalmente porque o Brasil ali tem essa tendência de seguir, né? Essa forte tendência de seguir os Estados Unidos como um grande boiada. Então, eu espero que isso não te derrube, que você, como um bom capoeira, né, tem uma música que diz que capoeira, quando cai, cai bem. Que a gente, mesmo se a gente cair como a gente caiu com Temer, a gente caiu com Bolsonaro, que a gente consiga se erguer como inúmeras vezes naquele Congresso Nacional. Até me emociona, porque a Erika Hilton, ela cai, mas ela cai assim, e ela sai no tiro e porrada e bomba a nossa defesa. Que a gente possa se inspirar em pessoas como ela. Ela cai que nem aquele povo que desfila e faz vogue, né? Que se joga no chão, que é um espetáculo. E eu acho importante trazer, tem um filósofo, Cornel West, que fala sobre essa questão da democracia viva, e ele fala que a justiça é o que o amor se parece em público, que está muito linkado com o que a gente traz aqui no podcast. E é isso, a gente fala de uma liberdade e de uma democracia onde as pessoas elas estão livres da fome, do desemprego, que é uma crítica direta às promessas vazias e falsas do neoliberalismo, na minha opinião. E a gente não tem como falar sobre solidariedade, sobre revolução, onde as pessoas estão presas em correntes de pobreza, de medo, de ódio institucionalizado. A Vanna Shiva, que é a ecofeminista, ela falava: eu acredito que Gandhi é a única pessoa que entendia a verdadeira democracia. Não a democracia como direito de ir e vir e comprar o que se quer, mas a democracia como responsabilidade de ser responsável por todos ao seu redor. A democracia começa com a liberdade da fome, do desemprego, do medo e a liberdade do ódio. Para mim, são essas as verdadeiras liberdades sobre as quais boas sociedades humanas são baseadas. E daí eu queria fazer um gancho dessa fala que a gente fala sobre a questão do ódio institucionalizada, para falar que, para mim, parte desse processo revolucionário, né, de amor como
revolução, é falar sobre justiça restaurativa. Para quem não sabe, eu tenho um passado distante que eu fui advogada, né? Eu tenho um background no direito. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa falar é sobre como o sistema, o modelo tradicional de justiça que prevalece nas sociedades capitalistas e neoliberais, ele é punitivista. Então, a gente finge que a gente está reabilitando pessoas, quando, na verdade, a gente não tem interesse em reabilitar. Muitas vezes, a pessoa ela é presa e daí ela faz o cursinho para se tornar criminoso. Sem falar que quem são as pessoas que são presas, não é mesmo? São os 3 P's: preto, pobre e periférico. Então, quando a gente fala da justiça restaurativa, a gente fala de uma justiça que ela é baseada no diálogo, na empatia e na cura, onde você coloca para uma conversa a vítima, o agressor e a comunidade. E daí a gente discute qual foi o dano causado e qual é a maneira que a gente vai adotar para restabelecer uma harmonia. Isso não é uma utopia distante, tá, gente? Isso já existe no mundo. Eu não estou aqui viajando na maionese. Às vezes eu tô. Esse não é o caso. Então, eu queria levantar essa bandeira, porque você passa a olhar para a responsabilização da pessoa e para esse processo de reparação. A gente não tem processos de reparação o suficiente. E isso fala sobre as relações humanas. A gente fala da sociedade, desse lugar onde a gente está se relacionando o tempo todo. E se algo é cometido, um dano é causado, a gente precisa falar de como ele pode ser reparado para curar, emendar essa fibra da sociedade, né? Essa colcha de retalhos que é a nossa sociedade. Eu concordo com tudo que você falou, mas você abriu muitas abas, né? Eu vou entrar puxando a aba do nosso trabalho. Para mim, é muito importante ter esse entendimento de que uma espiritualidade que não está vinculado com esse processo revolucionário, com esse processo de esquerda, eu gosto de usar o termo fast food espiritual, porque é um tipo de espiritualidade que está muito vinculado com o capitalismo. Por isso mesmo esse nome fast food espiritual. Além de ser uma comida que não vai te trazer nutrientes, além de ser uma comida que se diz rápida e eficaz, né, é muito importante a gente dizer que o processo espiritual ele não é rápido, ele não é eficaz, porque ele também não tem um objetivo definido. Né? No último episódio, a Alessandra trouxe um assunto bem interessante, que é a falta de interesse das pessoas pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento. E daí eu vejo que muito dessa falta de interesse é o fato da gente ter uma espiritualidade muito rasa, muito vazia, ou uma espiritualidade voltada para um lugar capitalista, né? A gente vê muito... A igreja evangélica se disseminou tanto porque ela foi... realmente e é até hoje um lugar de escuta para pessoas que precisam de escuta espiritual. E como a gente pode ser esse espaço de escuta também a partir dessa revolução? Como a gente pode realmente alcançar outras pessoas, né? Então, eu espero que você compartilhe esse podcast com muitas pessoas e que realmente você se torne um divulgador, um revolucionário. Um revolucionário dentro dessa revolução do amor. Sim. E como a gente já falou sobre revolução interna e você se educar, né, se abrir para essa visão do Paulo Freire de educação como uma ferramenta de libertação, e daí você vai galgando espaços dentro da sua comunidade, influenciando as pessoas ao seu redor. Se em algum momento você ficar sem referências de como causar essa revolução, eu, como uma pessoa muito nerd, queria trazer como uma referência as 17 ODSs da ONU. Né? A gente começa na revolução interna, vai para a externa, vai para a global. Então, quais são as 17 ODSs da ONU? Na verdade, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU criou. E eu quero trazer como uma verdadeira bússola para quem deseja construir um mundo melhor, desse lugar onde o amor é uma revolução. Então, dentre desses 17 objetivos, você pode simplesmente escolher um e ver como você pode
causar um impacto dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, dentro das conversas na mesa de boteco, dos seus amigos ou da sua família, e, de repente, inspirar outras pessoas. Ou indicar esse podcast e falar para a pessoa vir ouvir eu falar sobre as ODS. Então, eu vou citar só algumas, não vou citar as 17. A primeira é a erradicação da pobreza, a segunda da fome, a terceira vai falar sobre saúde e bem-estar, que a gente deveria assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todos, não é mesmo? Não só de alguns. Sim, eu estou falando de você, homem, cis, hétero, branco. A quarta é uma educação de qualidade. A quinta é a igualdade de gênero. E daí a gente vai seguindo falar sobre água, que a gente já falou aqui, sobre energia limpa e acessível, que a gente já cobriu no podcast, sobre trabalho decente e um crescimento econômico que seja inclusivo e sustentável. A gente vai falar sobre infraestrutura, redução das desigualdades, consumo e produção sustentável, uma ação contra as mudanças climáticas, a vida na água, a vida terrestre, que são as defesas dos ecossistemas existentes, não é mesmo? Paz, justiça e instituições eficazes. Eu acho que a ONU também é comunista. Pronto, falei. E por falar em erradicação da fome, eu lembrei de um livro que é um dos meus livros favoritos da minha vida. Ele se chama A Alma do Dinheiro. Ele não tem tradução em português, infelizmente. Quem sabe a Alessandra Sani me traduza. É pouco provável. Mas você que está assistindo, que fale bem inglês e que queira um projeto de vida, você pode traduzir A Alma do Dinheiro. E esse livro, gente, não é uma coisa meio a alma como o pó de pilim-pim-pim, a coisa mágica do blá, 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 fantasmagórico que é a alma no dinheiro. Não, ela vai trazer muito vinculado com quais são os seus valores essenciais e como isso reflete no seu dinheiro. Hoje, na nossa sociedade, a gente vive numa estrutura que tem uma cultura do dinheiro que é a seguinte: eu comprei uma casa, eu quero uma casa maior. Eu comprei um carro, eu quero um carro mais novo. Eu comprei um iPhone, eu quero um iPhone novo. E assim por diante. Esse lugar desse consumismo infindável e sem fim, e sempre nesse lugar de o tempo inteiro consumir mais. A autora desse livro, ela é uma fundraising. Como chama fundraising em português, Alessandra? É arrecadação. Ela faz esse trabalho de arrecadar dinheiro. E ela tem um projeto que chama Projeto Fome, que é justamente para erradicar a fome no mundo, e ela arrecada dinheiro para esse projeto. E tem uma história muito boa nesse livro, que ela conta que ela foi para a África, a pedido de uma série de mulheres, e ela chegou lá e ela foi escutar a história dessa mulher que chamou ela para ir para lá, porque ela precisava de ajuda. E ela ficou muito tocada com a história que ela escutou. Ela conheceu 6 mulheres que se uniram, de quando uma dessas mulheres perdeu o próprio filho no colo amamentando, porque ela não tinha sangue e o filho dela morreu de fome no próprio colo. E daí você imagina o sofrimento que essa mulher não passou, tendo perdido o próprio filho de fome, sem leite para amamentar. E daí ela resolveu, depois da morte desse filho, que ela nunca mais queria que nenhuma mulher passasse por esse sofrimento. E ela chamou o Projeto Fome para ajudar, para dar norte, para ela entender como ela poderia fazer para que essa situação não acontecesse com nenhuma outra mulher. E daí ela reúne essas 6 mulheres, elas chamam a autora desse livro. E a autora desse livro, ela fica, assim, muito impressionada com a história, com a força, com a resistência, com a resiliência dessa mulher. E logo em seguida ela pega um voo para Miami, onde ela vai falar com grandes CEOs de empresas muito ricas e muito, Miami, onde ela se encontrou com mais outras 6 mulheres, e essas 6 mulheres elas estavam passando por uma situação muito diferente. Elas estavam se sentindo vazias, elas estavam sentindo que a vida delas não tinha propósito, e que elas tinham uma grande carreira, e que elas tinham uma família. Elas tinham um sonho americano, família, casa, mas elas se sentiam vazias. Elas se sentiam sem vontade de viver. E ela não conseguia nem escutar a história daquelas mulheres que estavam falando em Miami, porque ela estava em choque ainda com a história da mulher da África. E daí ela contou essa história para essas 6 mulheres em Miami, e ela fundou uma rede
entre essas mulheres e elas começaram a trabalhar juntos. E as pessoas acham que fazer caridade, ajudar as pessoas, é sobre pessoas que têm mais para pessoas que têm menos. E não tem como você achar que uma pessoa que sobreviveu à morte de um filho no colo por falta de leite ter menos que qualquer outra pessoa. O que essa pessoa tem de resiliência, o que essa pessoa tem de vivência, o que essa pessoa tem de tantas coisas, ela pode não ter do que a sociedade capitalista chama de valor. Mas o valor que essa pessoa tem é gigantesco. A gana que ela tinha, o desejo de viver que ela tinha, era exatamente tudo que aquela mulher em Miami que tinha o sonho americano não tinha. E quando ela fez essa fonte, ela fez uma ponte de muita abundância, porque essas pessoas que tinham contato nos Estados Unidos, que tinham recursos nos Estados Unidos, conseguiram dar suporte para aquela comunidade de mulheres que estavam passando fome, conseguissem ter uma qualidade de vida que elas possivelmente não teriam se não fosse esse suporte. Então, às vezes, o simples fato de você contar a sua história, o fato de você fazer pontes, pode gerar transformações no todo que você é incapaz de calcular. E a alma do dinheiro é realmente esse lugar de você se desvincular dessa cultura de dinheiro, de querer sempre mais, ou achar que ter mais dinheiro é ter mais alguma coisa, ou que pessoas que têm mais dinheiro têm mais alguma coisa e devem dar para quem tem menos, e realmente se conectar com essa intenção de qual é o seu valor. Qual é o princípio essencial da sua vida? Quais são os seus valores, as suas crenças? O que importa para você? E aí pensar onde vai o seu dinheiro. Né? Você vai gastar o dinheiro comprando uma casa maior e nessa casa maior você vai encher de obras de arte que talvez você nem goste porque o autor está, sei lá, no TikTok. Ou você vai realmente pegar o seu dinheiro e dar suporte para que o seu dinheiro seja mais um motor dessa engrenagem de revolução. E eu acho interessante esse caso que você trouxe. Eu queria dizer que eu gostaria que a gente vivesse num mundo onde a filantropia ela não seria necessária. Né? Eu já falei isso no outro episódio. Eu gostaria de viver num mundo onde bilionários não fossem possíveis. E daí eles não iam... A gente não ia precisar da filantropia. A gente não ia precisar desse lugar de vamos ali acabar com a fome na África, né? A gente tem condição de acabar com a fome faz tempo, não é de hoje. A gente não faz porque a gente não quer. Não só na África, né, gente? No Brasil tem muita gente passando fome. A gente saiu da fome há pouquíssimo tempo e voltou muito rapidinho com o governo. Sim, é porque normalmente a filantropia adora focar na África, né, por algum motivo. E isso não significa que a gente não teria uma sociedade que praticasse não só a colaboração, mas o gifting, que é o presentear. Existe, eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas a gente é ensinado. Quando eu descobri isso, eu fiquei em choque. A gente é ensinado que dinheiro, moeda, veio substituir o escambo. E daí, quando explicam pra gente a troca, a gente pensa, realmente faz sentido, porque o escambo, como a gente aprende, não faz sentido nenhum. Tipo, eu quero trocar a minha ovelha por milho. Aí eu preciso saber se a pessoa que tem a ovelha tem interesse no meu milho, senão eu preciso conseguir o que a pessoa... Então, a vida realmente fica insustentável desse lugar. Só que essa teoria é uma teoria. Não existe comprovação histórica de que, de fato, as pessoas ficavam tentando fazer esse Tetris de trocar bezerro pelo milho. Se você tivesse interesse no leite, tinha que achar o leite. Na verdade, as civilizações mais antigas... É muito difícil a gente falar o que veio antes da moeda, porque ela é mais antiga do que a escrita. Mas muitas civilizações antigas, existem registros, existem também sociedades que têm pouco contato com seres humanos, que praticam isso ainda hoje, que é a filosofia do gifting, que é esse lugar onde você presenteava alguém dentro da sua comunidade, porque depois você seria presenteado também. Então, era esse lugar de colaboração, é esse lugar de apoio mútuo, é esse lugar que a gente entende que a gente não cresce sozinho, que a gente não acontece no vácuo, que a gente falou bastante no episódio do Amor à Natureza, né? Da colaboração, que a gente vê na natureza acontecendo o tempo todo, nas árvores, nas plantas, os fungos. Então, como a gente pode continuar nutrindo esse espaço e se apoiando para, quem sabe, um dia
a gente não precise, a gente não seja dependente disso, a gente faça porque é intrínseco, porque faz parte. Porque se for para a gente ter uma natureza, que seja essa, né? Não pensar que o ser humano é competitivo, é vil, tá sempre tentando tirar uma vantagem. Isso é uma socialização. Isso é o ser humano fruto de um período histórico que ele é colonizador, que ele é explorador. Eu amo esse assunto porque eu percebo que todos os meus amigos e afetos são muito politizados. Você estava falando, eu lembrei de uma grande amiga minha que em muitos momentos, né, principalmente fim de ano, Natal, a gente está assim, tipo, super deprimido, super tipo, nossa, olha, vou olhar para o ano para trás e olha as eleições, olha isso, olha aquilo outro, olha os meus afetos, olha tudo isso. E uma coisa que me move muito são o fato de que os meus afetos todos, tanto amigos quanto afetos com que eu me relaciono eroticamente, sexualmente, eles têm muito essa questão da resistência. E um dia eu estava conversando com essa grande amiga minha que mora em Floripa, a Débora, e eu estava falando sobre isso, e ela virou para mim e falou assim: não, eu não acho que a gente vai viver ainda uma vida de que a gente não precisa de filantropia ou um discurso que a gente ainda não precisa de bandeiras. A gente ainda precisa de bandeiras, a gente ainda precisa de filantropia, mas eu quero morrer lutando, eu quero morrer sendo resistência, né? O Che Guevara ele vai dizer que o verdadeiro revolucionário é guiado por grandes sentimentos de amor, que sem isso não é possível ter uma mudança genuína, uma mudança fértil. E eu quero deixar bem claro que o projeto desse podcast, o projeto dos meus cursos, os projetos dos cursos que eu faço junto com a Alessandra, eles são projetos em essência anticapitalista. É engraçado, a gente estava numa vivência e a Alessandra fez uma pergunta na vivência específica sobre sonhos de consumo. E aí eu respondi que o meu maior sonho de consumo era a paz entre todos os seres e lixo zero, porque esses são realmente os meus maiores sonhos de consumo da minha vida. E a pessoa olhou para minha cara e falou assim: nossa, como você é anticapitalista? Deu sim, isso é um projeto anticapitalista, porque quando você goza com o universo, quando você, né, tem um workshop que eu dou que chama Prazer Energético, ensina as pessoas a terem orgasmos com o ar, literalmente. Né? Quando você goza com o ar, quando você está bem, quando você está se sentindo em êxtase, em comunhão com tudo que existe, você não precisa mais consumir, porque você vai ficar consumindo. O consumismo em excesso, ele vem dessa lavagem cerebral do capitalismo de achar que você é metade, que você é inferior, que você é pequeno, que você é a metade da laranja, que você é sempre quebrado e fragmentado e errado e pecador. Né? O projeto do capitalismo é que você seja eternamente um consumidor. O consumidor ele não é sujeito. Né? O projeto que a gente está fazendo são projetos de criar sujeitos. O que são sujeitos? São pessoas inteiras em si mesmas. Né? Pessoas que conseguem realmente se sentir bem em si mesmo. E que está bem em si mesmo, em vez de ficar gastando dinheiro na Shopee para comprar blusinha, fortalecendo mão de obra escrava da indústria da moda e poluindo, por consequência, o mundo, além de fortalecendo a mão de obra escrava, a pessoa pega esse dinheiro e vai fazer coisas melhores com o seu dinheiro. Que nem que seja fazer caridade, mas você também pode, sei lá, dar para você mesmo uma experiência de você se sentir bem com você mesmo. Eu acho que além da gente pensar para onde está indo o nosso dinheiro e pensar, esse episódio é sobre isso, o amor ele é revolução. Quais os pequenos atos de revolução? Você trouxe a conversa com o seu afeto de Floripa. Então, relembrar o episódio que a gente falou que o amor é afeto e rede de afeto é um ato revolucionário. Você cultivar essa proximidade. Você rejeitar, na verdade, as dinâmicas capitalistas que mercantilizam o afeto é um ato revolucionário. Então, se for para começar pelo pequeno, pela revolução interna, ou pelo grande, ou se você ficar olhando para tudo que precisa ser feito no mundo e se sentir impotente e desesperançoso, pensa quais são os pequenos passos. E queria trazer uma fala da Ivana Shiva, que quando perguntam para ela como que ela faz isso, né? Eu, inclusive, perguntei para ela, quando eu conheci ela pessoalmente. Ela fala, bem, é sempre um mistério, porque você não sabe quando você vai se sentir esgotado ou recarregado. Mas disso eu sei. Eu não permito que a desesperança me domine.
Não importa o quão difícil seja a situação. Eu acredito que se você fizer a sua parte, sem pensar na grandeza daquilo contra o qual você está lutando, se você se concentrar em ampliar suas próprias capacidades, isso já cria um novo potencial. Eu aprendi com o Bhagavad Gita e outros ensinamentos da nossa cultura a me desapegar dos resultados do que eu faço, porque eles não estão nas minhas mãos. O contexto não está sob o seu controle, mas o seu compromisso está. E você pode fazer o compromisso mais profundo com total desapego sobre aonde ele o levará. Você quer que ele leve a um mundo melhor e molda suas ações e assume total responsabilidade por elas. Mas depois vem o desapego. E essa combinação de profunda paixão e profundo desapego me permite enfrentar o próximo desafio. Porque não me paralisarei, não me enredarei. Funciono como um ser livre. Acho que obter essa liberdade é um dever social, porque acredito que devemos isso uns aos outros. Não para sobrecarregar uns aos outros, com prescrições e exigências. Eu acho que o que devemos uns aos outros é uma celebração da vida e substituir o medo e a desesperança por destemor e alegria. Eu lembrei você falando isso primeiro que eu não disse de quem era a frase, que é fazer a esperança possível e não o desespero convincente. Essa frase é do Raymond Williams. E, em segundo lugar, eu lembrei desse lugar do total desapego. Tem um TED muito maravilhoso e uma autora muito maravilhosa que fez esse TED, que é a Joan Halifax. Ela vai falar sobre como a importância da compaixão para a construção da paz. E nesse TED ela vai falar, e a Joan Halifax, junto com o Ram Dass, eles tiveram esse trabalho de conversar com as pessoas que estavam em um estado de morte, né? E ela fala muito desse compromisso muito grande com esse cuidado, com esse amor, com esse serviço, sem você estar apegado no resultado, que a morte ensina muito isso, como a gente falou no nosso outro episódio, como a morte é uma grande professora. E a compaixão, que é esse ato de você agir em ação perante a dor e o sofrimento do outro, ele tem que ser movido a partir desse total desapego ao resultado. Não é sobre o resultado que vai ter, e sim com o que você está fazendo e de que forma você está fazendo. E que isso possa ser, a compaixão possa ser realmente o motor da sua revolução. A compaixão ela é algo que não é um luxo. A compaixão é uma necessidade para a nossa espécie se manter aqui. Não só a nossa espécie, mas todas as espécies que a gente está dizimando, porque não é só sobre a nossa espécie que a gente está matando, a gente está matando várias outras espécies nesse processo de adoecimento. Porque eu não consigo pensar numa palavra melhor do que o adoecimento da nossa sociedade, né? Se a gente for falar sobre o que é uma sociedade saudável, eu pensaria com certeza que uma sociedade saudável é uma sociedade que considera a felicidade maior que o PIB. Eu considero que uma sociedade saudável é uma sociedade que não permite que crianças trans sejam espancadas, que não permite que crianças com vulva sejam molestadas e assim por diante. Então, se conectar com isso é se conectar com essa radical esperança, né? Eu espero que nesses 10 episódios vocês possam ter visto eu e a Alessandra como professora e professor e radicalmente conectados com essa esperança, com esse motor. Mesmo porque a gente faz isso para a gente ter mais esperança, porque é, sim, difícil se manter esperançoso, né, nesse cenário global, nesse cenário brasileiro. Então, como a gente se mantém radicalmente comprometido com a essência do amor. E a gente precisa de suporte, a gente precisa de vocês também, a gente precisa, porque ninguém pode soltar a mão de ninguém o tempo inteiro, porque a gente precisa de comunidade, né? A gente falou muito desse lugar de coletivo, mas esse lugar de coletivo ele é fundamental. Quando a Alessandra traz esse lugar dos laços de afeto, para os laços de afeto além dos laços sexuais, sabe? Que você que está aí nos escutando saiba que você já é um laço de afeto nosso, né? Que toda vez que você comenta, que você compartilha, a gente sente você, sim, como parte da nossa família revolucionária. E eu espero que você possa sentir essa paixão que a gente tem, que é uma paixão de um desejo de nos manter nessa essência do amor. Como o Sá trouxe, eu não sei nem se a gente falou isso, mas estava na minha lista de falar lá no primeiro episódio, lá atrás, um dos motivos da gente criar esse podcast era porque a gente precisava
A gente precisava de um espaço onde o amor fosse... Me emocionei. Onde o amor realmente fosse central na conversa, né? A gente tem tantos motivos, às vezes, para se sentir desesperançoso, mas a proposta aqui é essa revolução, onde o amor ele não é silencioso, ele é transformador de todas as esferas da nossa vida, desde as relações mais íntimas até as relações globais. Então, a gente espera que vocês tenham conseguido sentir isso, porque a gente sente, e era isso que a gente queria trazer. Essa possibilidade da gente se engajar numa revolução de construir um mundo novo. Um mundo onde a justiça, a dignidade e o cuidado são princípios orientadores e são para todos. Gratidão pela vulnerabilidade, Alessandra, por tantos e tantos e tantos momentos de paixão mesmo por essa fonte inspiradora que é o amor, que eu falo muito que amor está nesse lugar que muitas vezes as pessoas chamam de Deus, e relembrando que Deus não tem gênero. Então, esse lugar de Deus mesmo. Eu vou finalizar citando a Bell Hooks e dizendo que amor é sim um ato político, uma ação de resistência. O amor transforma o mundo. E esse amor que transforma o mundo é o mesmo que nos compromete com a luta por justiça e liberdade. E se eu fosse te dar um tesão de casa, é que você seja radicalmente compromissado com a esperança, radicalmente comprometido com a justiça, com a liberdade, com a mudança e com o seu autodesenvolvimento, que esse lugar desse amor pela mudança, ele te inclua, que você não diga que é menos importante o seu amor, que você consiga realmente... Vai começar eu e a Alessandra a chorar, que vai ser ótimo. Que você consiga ver o amor próprio como algo que faça sentido nas suas células, sabe? Porque eu, durante muito tempo, eu comecei a dar curso, eu comecei a falar sobre esse tema, porque eu não conseguia me amar. Porque me amar, para mim, era uma coisa que parecia um quadro emoldurado na parede, que em nenhuma célula do meu corpo essa palavra amor próprio fazia sentido. E me conectar com o quão rico é o meu processo de autoconhecimento, de transformação, de incluir esse lugar de resistência, de lutar por justiça, incluir também esse radical compromisso de me ver também como amor, de me ver também como pertencente desse afeto de amor. E, claro, quero agradecer imensamente esse afeto que está na minha frente, por esses 10 episódios, por esse retiro, e dizer que já anseio a 3ª temporada. Eu e a equipe do podcast que está aqui, agradecer o Estúdio Voz, maravilhosos. Maravilhosos. É isso, gente. Aguardem a 3ª temporada do próximo retiro. Se vocês quiserem ouvir mais da gente, como o Sá sempre fala, a conversa nunca termina, não é mesmo? Encontre a gente no Instagram, nas redes sociais, comente, YouTube, Spotify. Se vê a gente por aí, para a gente na rua. Eu achando que eu tô ficando famosa já, a doida. E vamos junto fazer essa transformação. Eu espero que você tenha conseguido pegar um pouquinho desse amor que é a justiça social para levar para cada canto da sua vida. Até uma próxima. Eu amo quando vocês me param na rua, já aconteceu algumas vezes, me deixou bem surpreendido a primeira vez que eu fui parado na rua. A Giovana entrou em choque, ela congelou, né? A minha companheira, ela congelou, ficou assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Tem uma pessoa pedindo para tirar foto com a gente. Eu gosto muito mesmo desse contato íntimo com as pessoas que estão aí. E lembrando, gente, se você quiser desabafar, eu vou continuar esse tema ali nos stories. O retiro passou, mas tanto eu quanto a Alessandra, a gente tem a Jornada Essência, a gente tem os cursos de consentimento, a gente tem aí uma agenda maravilhosa. Então, seja muito bem-vindo à nossa família de esquisitos, que você possa se sentir radicalmente um revolucionário do amor. Até a próxima, revolucionários.